O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal, com urgência, a suspensão da resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que confere à Corte, em especial ao seu presidente, Alexandre de Moraes, poderes excepcionais que não estão previstos em nenhuma lei, como de censurar pessoas e aplicar multas em valores mais de 10 vezes superiores ao máximo previsto em lei, sem direito a recurso. O PGR explica que a resolução do TSE, ao criar a possibilidade de remover perfis de pessoas nas redes sociais, estabeleceu a censura, vedada pela Constituição, por tratados internacionais de direitos humanos e por qualquer espécie de direito. Aras aponta: embora compreensível a iniciativa para o enfrentamento da desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral, não há como admitir que esse combate resulte em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, tampouco censura prévia de opiniões ou da liberdade de informação, asseguradas de forma ampla pelo texto constitucional. O Procurador-Geral explica que, além de criar uma ferramenta de censura, a resolução do TSE afronta a legalidade e usurpa poderes do Poder Legislativo. Ele explicou que a atuação do TSE é limitada pelas leis e que a Corte só pode criar regras para regulamentar as leis eleitorais e dentro do prazo previsto em lei. A peça aponta: o TSE desempenha função normativa em caráter restrito, sendo tal função limitada à regulamentação das leis eleitorais, conforme prevêem expressamente os artigos 1º, parágrafo único, e 23, inciso 9 do Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei das Eleições. Aras mostra que a resolução, além de criar multas 400% superiores ao que a lei prevê, ainda inova nas proibições, criando regras em período que a lei não permite. O Procurador-Geral aponta: a resolução do TSE, ora impugnada, no artigo 6º, ao vedar a veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral por candidato, partido, federação ou coligação no período fixado e com o estabelecimento de sanções relevantes por descumprimento, remoção imediata do endereço eletrônico, sob pena de multa de valor expressivo e possível desaprovação das contas por gasto ilícito de recursos eleitorais, extrapolou o conteúdo legal que pretendia regulamentar. Invadiu, assim, a competência do Poder Legislativo no campo da regulamentação da lei eleitoral. O PGR prossegue: a Lei das Eleições permitiu expressamente a propaganda de candidatos, partidos ou coligações por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, bem como a propaganda realizada por qualquer pessoa natural, desde que neste último caso, ou seja, a pessoa natural, não contrate impulsionamento de conteúdos. Este é o regramento previsto pelo legislador para o tratamento do uso da internet durante a campanha eleitoral, não sendo possível sair da moldura legal a pretexto de regulamentação, para, em sentido contrário ao que decidido no ambiente democrático do Parlamento, dispor de forma diversa, vedando o que a lei expressamente permitiu. A peça resume: como explicitado, as disposições questionadas não trataram de mera regulamentação de preceitos legais. Houve, sim, inovação legal, com majoração de sanções pecuniárias e a previsão de hipótese de vedação não estabelecida nos dispositivos da Lei 9.504 e tampouco prevista em qualquer outra lei eleitoral. O Procurador-Geral da República aponta ainda que, contrariamente à previsão legal, a resolução cria multas de valor exorbitante. Ele alerta: a imposição de sanção pecuniária elevada pelo não cumprimento de obrigação de fazer em curtíssimo lapso temporal, em lugar de inibir a prática que visa coibir, pode, ao contrário, ocasionar um excesso de proatividade preventiva desses provedores, com a finalidade de evitar as expressivas multas, a potencializar ainda mais o risco de atos de censura prévia.
A peça questiona ainda os poderes concedidos ao presidente da Corte, muito além do que a Constituição e as leis prevêem. O PGR faz um grave alerta sobre a carta em branco concedida ao presidente do TSE. O artigo 3º da Resolução TSE 23.714, de 2022, exorbita do poder regulamentar e inova no ordenamento jurídico, criando possibilidade de atuação judicial monocrática de ofício com elevada carga de discricionariedade ao conferir uma espécie de carta em branco, pela qual se atribui à presidência do TSE um juízo extensivo e ampliativo das decisões colegiadas, conferindo-lhe o arbítrio de dizer o que são situações com idênticos conteúdos, malferindo o Estado democrático de direito. O constitucionalismo moderno orienta a interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais a partir dos princípios e regras previstos, explícita ou implicitamente, no texto constitucional. Assim, não cabe a nenhum órgão do Poder Judiciário interpretar a Constituição Federal segundo a lei infraconstitucional. A diretriz hermenêutica há de seguir o sentido contrário para preservar a validade e a unidade da ordem jurídica. Por fim, o Procurador-Geral da República nota que a resolução do TSE afasta a atuação do Ministério Público e torna irrecorríveis as decisões do presidente do TSE. A Aras avisa a preservação da legitimidade do Ministério Público Eleitoral para a participação ativa no processo eleitoral, assegurando-lhe a representação inicial ou intimação para manifestação previamente à decisão, estabelecida na Constituição, na Lei Complementar 75 de 93 e na legislação eleitoral, é medida inafastável sob pena de comprometimento dos respectivos procedimentos. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 15 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua, quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Ouça trechos da peça apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Desde o século XVII, na formação da tradição constitucionalista que se foi afirmando até culminar nas grandes revoluções liberais do fim do século XVIII, diversos pensadores já apontavam a importância da liberdade de expressão em uma sociedade fundada no respeito ao indivíduo e à sua autodeterminação moral. John Milton, Locke, James Madison, Stuart Mill e Tocqueville reconheceram os vínculos indissociáveis entre os fundamentos da liberdade de expressão e as bases teóricas do Estado respeitoso para com as visões de mundo diversas apresentadas em uma sociedade plural. Tais argumentos forneceram o núcleo teórico e prático da moderna liberdade política, que se afirma com a necessidade de constituição do autogoverno em uma sociedade democrática, de fomento ao desenvolvimento de uma sociedade livre de ideias que, além de democrática, também é plural, e do livre desenvolvimento da personalidade. Badeni classifica essa liberdade como estratégica. Quantos maiores são as restrições que se a impõem, maiores serão os limites para exteriorizar as restantes liberdades humanas. A liberdade de expressão, como condição para o exercício de outras liberdades, também foi ressaltada por Ledesma. Por sua natureza, a liberdade de expressão é a condição indispensável de quase todas as outras liberdades. Onde não há liberdade de expressão, tampouco existe a liberdade em seu sentido mais amplo, nem existe a democracia. Meios de comunicação social exercem na sociedade contemporânea relevantes atribuições relacionadas seja ao controle social sobre a atuação de governantes e de outros agentes munidos de poder social, viabilizando o devido combate aos abusos por meio da exposição à crítica pública, seja a divulgação de informações e de diversificadas perspectivas a respeito dos fatos, formadoras da chamada opinião pública, essenciais a que os indivíduos adotem decisões mais conscientes sobre temas públicos ou privados. A liberdade de comunicação informa-se pelo binômio direito-dever de informar e tem como sujeitos tanto os meios de comunicação quanto os cidadãos, conforme doutrina de Edilson Pereira de Farias. Se a liberdade de expressão e informação, nos seus primórdios, estava ligada à dimensão individualista da manifestação livre do pensamento e de opinião, viabilizando a crítica política contra o ancião regime, a evolução daquela liberdade, operada pelo direito-dever à informação, especialmente com o reconhecimento do direito ao público de estar suficiente e corretamente informado, aquela dimensão individualista liberal foi acrescida uma outra dimensão de natureza coletiva, a de que a liberdade de expressão e informação contribui para a formação da opinião pública pluralista, esta cada vez mais essencial para o funcionamento dos regimes democráticos, a despeito dos anátemas eventualmente dirigidos contra a manipulação da opinião pública. Assim, a liberdade de expressão e informação, acrescida dessa perspectiva de instituição que participa de forma decisiva na orientação da opinião pública na sociedade democrática, passa a ser estimada como um elemento condicionador da democracia pluralista e como premissa para o exercício de outros direitos fundamentais. Em consequência, no caso de pugna com outros direitos fundamentais ou bens de estatura constitucional, os tribunais constitucionais têm decidido que, prima facie, a liberdade de expressão e informação goza de preferred position.
No ordenamento jurídico, a Constituição Federal reconhece e protege diferentes desdobramentos da liberdade de expressão em diversos incisos do artigo 5º e também de forma esparsa no restante do texto. Os incisos 4, 9 e 14 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 asseguram o direito de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e a difusão de notícias e ideias por qualquer meio, independentemente de censura ou licença da autoridade pública. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, bem como o direito de buscar e receber informações. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos definiu a liberdade de expressão como pedra angular da democracia, que encontra assento no artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em um regime democrático, são limitados os meios que o Estado está autorizado a utilizar para fazer valer restrições às liberdades que reconhece. Entre os meios restritivos, tradicionalmente impostos pelos poderes públicos, estão, por exemplo, as responsabilidades ulteriores, o direito de retificação e/ou resposta e os limites circunstanciais à liberdade de expressão, que podem ocorrer em casos excepcionais. A censura prévia, vedada constitucionalmente, é o mais severo meio de restrição à liberdade de expressão. O conceito formal de censura se circunscreve àquela que se impõe previamente. O conceito material, por sua vez, tem alcance mais amplo e contempla não apenas o controle prévio da manifestação do pensamento, mas as sanções civis, penais ou administrativas. Em contexto político de disputa eleitoral, o sobre-direito em análise merece especial atenção quando se avizinham os certames em pleno exercício democrático e os debates político-partidários se intensificam. Opiniões são publicadas e, por vezes, aquilo que poderia ser inadmissível há de ser analisado com filtro de idoneidade e credibilidade inerente ao cenário eleitoral e imerso em natural mobilização popular. A difusão informacional e ideológica na dinâmica virtual, em redes sociais capazes de difundir manifestações em curto espaço de tempo, é fator que se soma à agitação dialógica, tanto entre candidatos quanto entre eleitores e veículos, oficiais ou não, de informação. Com a proximidade do pleito, o quadro democrático que se desenha é de emoções afloradas em discussões políticas, opiniões pessoais publicadas, tratamento de dados, áudios, vídeo e imagens, seletividade informacional. Os discursos políticos ocupam o cotidiano dos cidadãos e dos meios de comunicação que exercem e propiciam a liberdade de expressão, pautados nos direitos à livre manifestação do pensamento e de informação que lhes são garantidos constitucionalmente. Nesse contexto, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento não é apenas garantir o direito daqueles que pensam como nós, mas igualmente proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e até mesmo repudiamos, como decidido nos autos da petição 8.830, de relatoria do ministro Celso de Mello, em 7 de maio de 2020. A abertura crítica inerente às disputas eleitorais alarga os limites ordinariamente aceitáveis, prestigiando o exercício da democracia. Sobre o tema, vale conferir trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI 4.451, julgada em 21 de junho de 2018. Abre aspas. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão,
tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional. Fecha aspas. O artigo 2º, caput, da Resolução TSE 23.714, veda a divulgação ou compartilhamento de, abre aspas, fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, fecha aspas, locução cuja vagueza conceitual não há de alcançar a liberdade de opinião e o direito à informação sobre esses mesmos fatos, desde que não veiculados com o nítido intuito de atrapalhar o processo eleitoral e, mesmo nesse caso, não sendo possível a realização de censura prévia. A manifestação do pensamento, sem censura prévia, é tanto um espaço imune à intervenção estatal, como também é pressuposto da própria democracia, que exige um espaço livre para a troca de opiniões. Não se pode confundir veiculação de fatos inverídicos ou gravemente descontextualizados com a veiculação de opiniões. A uma opinião que desagrada, contrapõe-se outra opinião igualmente livre. Por isso mesmo, o Constituinte impõe apenas uma limitação à manifestação do pensamento, o anonimato, justamente para possibilitar a responsabilização a posteriori. E mesmo a responsabilização a posteriori de eventuais abusos do direito à livre manifestação do pensamento há de ser igualmente regrada em lei e submetida à garantia do devido processo legal, a qual impõe que qualquer sanção seja precedida de processo que assegure a ampla defesa e o contraditório, além de decisão judicial de cognição exauriente. De outro lado, o artigo 4º caput da Resolução 23.714 prescreve que, em havendo produção sistemática de desinformação, caracterizada pela, abre aspas, publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, fecha aspas, seja determinada a suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais. Percebe-se que a providência ordenada no artigo 4º caput é substancial e excessivamente mais gravosa que aquela prevista pelo artigo 2º, parágrafo 1º do diploma sob testilha. Enquanto o preceito do último dispositivo se realiza com a remoção do conteúdo reputado inverídico ou descontextualizado, a fim de proteger a integridade do processo eleitoral, a determinação do artigo 4º caput passa a alcançar o próprio perfil, conta ou canal utilizado para veicular o conteúdo desinformador, excedendo-se ao lançar mão de medida desnecessária, dada a existência de outra menos gravosa e com mesma eficácia para a tutela do bem jurídico. Há que se ter em conta que, na atualidade,
Perfis e contas pessoais em plataformas digitais constituem espaços muitas vezes utilizados para atuação profissional, científica, artística ou eclesiástica. Eventual uso abusivo daqueles meios há de ser corrigido pela retirada de conteúdos, mas não por supressão desses espaços, alijando as pessoas de seus ambientes virtuais de atuação no exercício da cidadania. Em que pese o relevante intuito de tutelar a integridade do processo eleitoral, a imposição de medidas de interdição ou de suspensão total de atividade de perfis, contas ou canais em redes sociais configura censura prévia vedada pelo texto constitucional e, por conseguinte, fere as liberdades de expressão, de manifestação do pensamento, do exercício profissional e dos direitos de informar e de ser informado. A propósito, é no campo da liberdade de expressão, livre e consciente, dirigida ao exercício do sufrágio, que é dado ao eleitor formar sua convicção acerca do político candidato em que votará, de sua idoneidade moral, profissional e das políticas públicas que pretende sejam implementadas. O antídoto para a desinformação é mais informação e não a censura. No espaço democrático, a palavra, o voto, é o poder do cidadão. O sufrágio universal não se limita ao momento de depositar o voto na urna, na manifestação direta do poder de decidir os rumos da nação. A democracia se faz com a participação ativa dos cidadãos, sobretudo nos espaços de diálogo, sendo que a internet revela-se hoje como o espaço dos mais acessíveis para a manifestação do pensamento. Boatos, fofocas e mentiras circulam entre as pessoas desde sempre. O novo aspecto a merecer atenção fica por conta dos meios de propagação. As redes sociais e as novas plataformas de internet possibilitam hoje que o que se falava em casa, na mesa da cozinha ou na mesa de bar, passem a ser verbalizados também na grande praça pública virtual que é a internet, sem limites espaciais e temporais. O fenômeno ganha ainda maior relevo em momentos decisivos para a nação, como é o da escolha de seus mandatários para o exercício de cargos elevados. Portanto, passa a ser objeto da maior atenção das instituições que visam manter a paz, a ordem, o exercício pleno de direitos e o regular funcionamento das instituições. O desafio posto, contudo, merece a atuação de órgãos e agentes estatais dentro dos limites legais e constitucionais. O Poder Legislativo, a cada legislatura, vem aperfeiçoando os mecanismos dos sistemas partidário e eleitoral, a exemplo da evolução de modelos de financiamento das disputas políticas e outros meios de coibir o clientelismo, o fisiologismo, a corrupção e a fraude, dentre tantos outros vícios. No campo da propaganda eleitoral, a atual vedação à sua realização em bens de uso comum, como postes ou pontos de ônibus, em outdoors, o uso de trios elétricos ou de showmícios, tudo é fruto das soluções gestadas e decididas no Congresso Nacional com a finalidade de aprimoramento constante do sistema eleitoral. O fenômeno do uso da internet e das redes sociais não escapou ao legislador, que definiu regras e mecanismos de controle e de sanção quanto ao uso desse grande espaço de manifestação do pensamento, acessível a qualquer cidadão e, portanto, dos mais democráticos. E foi assim que o legislador incluiu na Lei 9.504, Lei das Eleições, o título Propaganda na Internet, inserindo os artigos 57A a 57J. Se as soluções legislativas mostram-se insuficientes, por mais tentadora que se revele soluções novas, tal providência não pode avançar a título de regulamentação para aplicar a lei em disposições não previstas pelo legislador em atuação do Poder Judiciário Eleitoral como legislador positivo. Sabe-se que o processo eleitoral é dinâmico e está sujeito a novas modalidades de manipulação de informação que podem desequilibrar o pleito. Embora compreensível a iniciativa para o enfrentamento da desinformação que atinge a integridade do processo eleitoral,
não há como se admitir que esse combate resulte em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, tampouco censura prévia de opiniões ou da liberdade de informação, asseguradas de forma ampla pelo texto constitucional. Como dizia Alfred Smith, todos os males da democracia se podem curar com mais democracia.